Salve turma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro em mercado de capitais para a turma do sétimo semestre de Ciências Contábeis da UCDB. Nesse encontro de hoje nós vamos analisar mais uma vez o cenário que tem se colocado à nossa frente e a partir disso tentar indicar produtos financeiros de investimento que tornem o nosso patrimônio mais protegido, que torne a nossa exposição ao risco mais controlada e também que permita algum tipo de ganho em nossos investimentos. Para isso, vamos analisar o cenário, mas agora de um jeito um pouquinho mais profundo em relação às análises do ponto de vista que a gente chama de estruturais. Deixa eu explicar como é que funciona isso. Olha, quando nós fazemos uma análise, e nesse caso nós estamos fazendo uma análise do mercado de capitais, nós temos nos concentrado até agora em três grandes pontos que eu quero relembrar com vocês aqui. Então, quando nós fazemos as análises de mercado de capitais, nós analisamos basicamente três momentos. Um momento chamado história, então o histórico das empresas que estão listadas nas bolsas de valores, sobretudo aqui em São Paulo, na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3, a história do comportamento econômico do nosso país. Tudo isso mostra como as decisões do passado foram tomadas e como isso representa em algum tipo de decisão para o futuro. Como a história é cíclica, quer dizer que eventos que ocorreram no passado vão ocorrer de novo agora. Lógico que com algumas adaptações aos tempos modernos. É lógico que também considerando que nós temos uma tecnologia diferente, que nós temos uma estrutura de governo diferente, mas sempre com a devida adaptação, nós temos que lembrar que a história se repete e as decisões do passado nos ajudam a entender o que pode vir pela frente. Também nós analisamos justamente isso que nós estamos vendo no título desse encontro de hoje, que é o cenário. O cenário nada mais é do que nós buscarmos todas as interrelações de todos os agentes econômicos e políticos e tentar descrever o presente. Quando nós analisamos o presente, nós conseguimos perceber de maneira mais completa o que nós estamos vivendo. Só que essa análise do presente tem que ser uma análise que nós chamamos aqui de isenta. Nós não podemos fazer uma análise com paixões políticas, não podemos fazer uma análise com um viés apenas, não podemos fazer uma análise simplesmente com uma lente de pesquisa. A análise tem que ser a mais completa possível, tem que ser holística. Significa que eu tenho que olhar mais de um ponto para tentar entender o que está acontecendo da maneira mais imparcial possível. E também nós fazemos uma análise voltada para as expectativas, ou seja, o que vem pela frente, como é que vai ser o futuro. A gente fazendo uma leitura da história, do passado, tentando fazer uma contextualização do que nós estamos vendo hoje, buscando relação entre o passado e o presente, temos condições de fazer uma projeção de expectativas para o futuro. Projeções é o que nós precisamos fazer para tentar entender o que pode vir pela frente, é a expectativa futura. Agora, é lógico que nós precisamos considerar que essas expectativas têm um grau de acerto limitado. Quer dizer que nós não conseguimos acertar todas as vezes. Aliás, nós não conseguimos acertar sempre. Nós precisamos ter um grau de acerto muito próximo da realidade. Se você conseguir aproximar a expectativa da realidade, então você consegue tomar boas decisões. O problema disso daqui é que nós temos dois riscos, como nós já exploramos há algum tempo. Um risco chamado de sistêmico ou sistemático, que não depende de uma decisão de um agente econômico e sim de toda a economia, e o outro que é um componente que diz respeito a uma empresa, a um ativo, a um setor, que é um componente específico e diversificável. Bom, tudo isso é o que a gente tem feito até agora. Agora, nós precisamos entender uma diferença fundamental que está envolvida nesse tipo de análise. Tudo que nós estamos vendo até agora, quer dizer, dessa linha pontilhada para cima, tudo que nós vimos até agora é o que nós chamamos de análise conjuntural. Quer dizer que é uma análise que tem uma profundidade limitada. É uma análise que faz as suas relações, tudo bem, com a história, com o cenário, com o presente, com o futuro. Nós temos uma linha de raciocínio, você pode ver que aqui tem um comportamento em arco,
onde nós começamos de um ponto e conseguimos olhar para o futuro e tem um grau de consistência muito forte. Então é uma análise muito válida. Mas não é uma análise completa, porque tem coisas que estão entranhadas nesses acontecimentos, tem coisas que estão voltadas para o DNA, como se fosse um DNA mesmo, desses acontecimentos, e que determinam uma tendência muito mais forte. Quer dizer que, por mais que nós façamos algumas atitudes, tomemos algumas atitudes, nós temos uma tendência geral desenhada. E é por isso que nós vamos conversar hoje sobre uma análise chamada de uma análise estrutural. A análise estrutural é a análise mais relevante que nós podemos fazer. É o que está na estrutura de todos os acontecimentos. É o que faz com que a conjuntura e a tendência se unam e façam um movimento geral. Quer dizer, é algo que está entranhado e que não tem muito como a gente mudar. Eu vou dar um exemplo falando aqui da genética que fica mais fácil a gente perceber. Por exemplo, eu tenho olhos pretos, então meus olhos são pretos. Eu tenho a minha pele morena escuro, então minha pele é escura. Eu tenho o meu cabelo preto. Se bem que tá ficando meio branquinho agora, né? Mas, no geral, eu nasci com o cabelo preto. Meu cabelo é preto. Eu tenho... Bom, tá bom, essas são as principais características que eu tenho. Isso aqui faz parte do meu fenótipo. Professor, mas isso aqui é aula de biologia agora? Vamos lembrar de biologia aqui. Essa aqui é a manifestação externa da minha biologia. Mas eu tenho um genótipo que está ligado ao meu genoma, que está ligado ao meu código genético, que faz com que essas coisas aconteçam dessa forma. Quer dizer, se eu for lá e ficar no Polo Norte, a minha pele vai ficar mais clarinha, mas ela não vai deixar de ser escura. Se eu voltar aqui e pegar 1 minuto de sol aqui do Brasil, eu volto a ficar com a pele escura. O meu cabelo, ele é preto, fora que agora eu tô ficando velho e tá parecendo uns cabelinhos branco aqui. Mas se eu pintar o meu cabelo de amarelo, por exemplo, de azul, de roxo, do que quer que seja, depois de um tempo ele volta a ficar preto. Então repara que por mais que eu faça algumas intervenções na minha aparência externa, a minha tendência é voltar ao que eu sou de fato. É voltar ao que eu tenho no meu código genético. É voltar ao que eu tenho na minha estrutura. É importante a gente lembrar que isso daqui não é ordem, tá? O genótipo não é ordem. Como assim? Bom, ele é uma tendência. Porque eu, por exemplo, posso fazer uma intervenção genética, um tratamento genético e mudar toda a minha estrutura. Eu posso, por exemplo, ficar muito tempo em exposição ao sol e o sol fazer uma modificação no meu genoma e eu ter células que vão se reproduzir de maneira desordenada e eu fico com um carcinoma, fico com um câncer. Então foi uma modificação estrutural, mas a tendência do meu comportamento é delimitada pelo meu genótipo. É o que a gente vê quando analisa a economia de qualquer país. Todo país tem um certo genótipo, todo país tem uma certa estrutura. E essa estrutura é delimitada, é definida por diversas questões. Então, nós temos aqui as relações de trabalho, relações, vou até colocar assim, um termo mais econômico, as relações produtivas. Nós temos aqui o efeito da cultura, e aí você vai ter o impacto da colonização que nós tivemos no país e como aquela colonização se deu. Nós temos os aspectos edafoclimáticos, que aí você tem aqui o solo, você tem a incidência solar, você tem aqui a temperatura, né, o clima de uma maneira geral. Você tem, enfim, a posição geográfica, então a geografia também é algo extremamente relevante. Você tem diversos fatores que fazem a característica desse país. Mas eu quero chamar a atenção para duas
que nós temos aqui no nosso país e que nos diferencia. Uma delas é a cultura e outros são os fatores edafoclimáticos. Fatores edafoclimáticos é mais fácil a gente entender. Você vai ver que o nosso solo aqui no Brasil é extremamente competitivo. Eu faço, por exemplo, eu dou uma penteada com arado no solo aqui no Brasil, eu consigo fazer plantio direto de soja. Lá na Europa, eu preciso fazer um tombamento de terra de 15 a 30 centímetros para poder expor uma parte nutritiva do solo. Então você já vê essa diferença. Se você olhar aqui o sol, nós temos muito mais sol que a Alemanha. A Alemanha tem só de 30 a 40%, dependendo da região, da quantidade de dias do ano, de horas do ano com incidência solar, do que o Brasil tem. Isso aqui tem todo o impacto, tanto na disseminação de doenças, quanto também na geração de energia solar fotovoltaica e nos nutrientes do solo. A temperatura, o clima aqui no Brasil, ele tende a ser um clima mais ameno, então ele é mais previsível. Bom, então nós temos vantagens competitivas em relação aos fatores naturais que outros países não conseguem replicar, não tem como. Por outro lado, nós temos aqui um fator estrutural importante que define a nossa economia, que é a cultura. Olha, muita gente vai discordar do que eu vou falar. Até o Sérgio Buarque de Holanda, né? O pai do Chico Buarque, também vai discordar de mim. Mas tem algumas características que fazem, que integram o brasileiro, que não tem jeito, a gente não conseguiu se livrar. Uma delas, isso dói quando a gente fala, mas é em relação à corrupção. O brasileiro, me desculpe, é corrupto. Ah, mas de onde que eu estou tirando isso? O brasileiro é corrupto. Desde que nós tivemos as capitanias hereditárias até hoje, nós não conseguimos nos livrar da corrupção. Provavelmente você conhece pessoas, uma pessoa ou outra que tem ali um Sky Gato. Você conhece alguma pessoa que burla o imposto de renda? Você, como contador, provavelmente deve ter passado por alguma situação onde alguma pessoa quis burlar o imposto de renda de alguma maneira. Você vai ver alguma pessoa que usa aquele negocinho do idoso lá, aquela licença do idoso, mesmo ela sem ser idosa, para pegar uma vaga de estacionamento. E a gente não percebe que essa pequena corrupção faz parte da grande corrupção que se manifesta na política. Não tem jeito. Nós somos corruptos. Isso é um traço cultural brasileiro no meu ponto de vista. Outra questão em relação à estrutura, à cultura brasileira, nós não damos valor para o estudo. Não tem como. O tempo médio de estudo do brasileiro não é tão elevado quanto o de outros países. E para você ver como é que nós não damos valor para o estudo brasileiro, as mulheres hoje no Brasil têm mais tempo de estudo do que os homens. Na média, as mulheres estudam mais do que os homens. Mas elas chegam a ganhar 70% do que o homem ganha. Então a gente não está valorizando o estudo. A gente valoriza qualquer outra coisa, mas não o estudo. E você vê que o que chama atenção aqui em lives são sertanejos enchendo a cara em público, uma série de coisas que não vale a pena a gente explorar aqui. E outra questão também em relação à nossa cultura é que nós temos culturalmente uma produtividade muito baixa. Como assim? Nós gostamos muito de feriado. Nós gostamos muito de sair cedo do nosso trabalho e chegar tarde. Nós não gostamos de cumprir horário, nós não gostamos de estabelecer metas, nós gostamos daquele ambiente impessoal, onde o que importa é como a pessoa fala, não o que a pessoa fala. Nós achamos muito que nós temos direitos e nós não temos deveres. Então, esses são os traços culturais que nós temos no nosso país. E me desculpa, mas eu já tive a oportunidade de conviver com culturas de fora do nosso país e que têm exatamente a mesma percepção em relação ao Brasil. O Brasil é esse oba-oba. Então, estruturalmente, o Brasil tem uma desvantagem muito grande. Nós temos um ponto muito positivo que são os fatores edafoclimáticos, mas a gente não sabe aproveitar esses fatores que nós temos. Então você veja o que está acontecendo na presidência da República hoje, voltando-se para o centrão, que é o núcleo mais corrupto da política brasileira. Se você conhece alguém que é assessor de algum político, veja o comportamento da pessoa. Se você conhece algum político, veja o comportamento da pessoa. Tenta analisar isso de maneira mais isenta. Você vai reparar que o Brasil tem essas características e nós, infelizmente, levamos isso para todo o nosso comportamento. E isso impacta no mercado de capitais. Bom, de que jeito que impacta no mercado de capitais?
Olha, de maneira geral, você vai perceber que o risco das nossas operações tende a ser, deixa eu voltar aqui só para apagar aquilo ali, as nossas operações, então você guardou esse quadro todo aqui, né? Então, de maneira geral, as nossas operações tendem a ser muito mais arriscadas justamente por conta desse quadro que nós temos. O que eu vou mostrar para você no próximo vídeo é o que nós devemos fazer com isso tudo, como nós devemos interpretar isso e como isso deve significar algum tipo de tomada de decisão a respeito dos nossos investimentos. Até daqui a pouco.